chamo agora a tua atenção para você, mãe, pai, para você, garotada, acompanha conosco essa matéria, aonde é assustador o número de infarto em jovem. Acompanha conosco. Denise Soares, jornalista de 32 anos, sofria com problemas respiratórios e faleceu em dezembro do ano passado por causa de um infarto. Recentemente, mais um caso de infarto chamou a atenção. No final do mês de julho, Bronny James, filho mais velho do astro da NBA, LeBron James, sofreu uma parada cardíaca enquanto treinava com o time de basquete da Universidade do Sul da Califórnia. Casos como esses acenderam um alerta entre os especialistas. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o número de casos tem aumentado nas últimas décadas e menos da metade do público jovem recebem o tratamento adequado. Por isso, nós viemos até esta clínica conversar com uma especialista em cardiologia para entender o que está por trás dessa temática que está preocupando a muitos. O que a gente tem visto é muito jovem fazendo uso de substâncias para melhora de performance, uso de anabolizantes, esteroides anabolizantes, e a gente tem visto realmente um número assustador de jovens utilizando desses recursos para melhora de performance, e isso interfere muito no funcionamento cardíaco, porque essas substâncias aumentam e muito o risco de arritmias do coração, muitas dessas arritmias letais. Isso eleva a pressão arterial, jovens antes completamente assintomáticos, sem doença do coração, passam a se tornar hipertensos, muitos deles elevam o colesterol, então buscam às vezes um atalho mais rápido para melhora de performance, só que no fundo estão causando danos e graves ao coração. Uma das causas hoje muito frequente é o uso de anabolizantes. Além disso, em muitos casos, o infarto pode estar associado à questão hereditária. Segundo a cardiologista, o diagnóstico precoce é fundamental para prevenir o agravamento de casos de infarto. Infelizmente, apenas 2% dos brasileiros sabem reconhecer os sintomas de um infarto, o que pode levar a atrasos no atendimento médico adequado. O infarto ele pode se manifestar de várias formas. Na mulher, por exemplo, e no paciente idoso, ele pode vir de uma forma extremamente atípica. Às vezes uma dor epigástrica, por exemplo, uma dor no estômago, e o paciente achar, por exemplo, que é um problema gástrico e pode ser um infarto. A dor clássica seria uma dor em aperto na região do pré-córdio, que é a região do tórax, pouco localizada aqui para a esquerda. Em alguns casos, essa dor pode irradiar para o braço esquerdo, para a lateral do pescoço, para a região da mandíbula, uma sensação de aperto. Mas pacientes, por exemplo, diabéticos, eles podem infartar sem mesmo ter esses sintomas clássicos. Então, se você está suspeitando de algum sintoma semelhante a esse, a Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Mato Grosso, a gente sempre orienta o paciente a buscar um pronto atendimento, fazer eletrocardiogramas seriados, que o primeiro eletro pode até estar normal, e fazer o que a gente chama de curva enzimática, que mostra se o paciente está ou não evoluindo para um infarto. Um levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia, INC, mostra que, entre 2008 e 2022, o número de internações por infarto aumentou no Brasil. Entre os homens, a média mensal passou de 5.282 para 13.645, alta de 158%. Já entre as mulheres, a média foi de 1.930 para 4.973. Aumento de 157%. Para a doutora Cristina, a saúde do coração feminino deve ser uma prioridade na vida das mulheres, assim como exame de rotina. Quando nós entramos na menopausa, a gente perde a proteção desses hormônios, então as mulheres passam a ter mais doenças do coração. A gente brinca que a mulher faz o preventivo ginecológico todo ano, o que é importantíssimo, claro, mas ela se esquece de fazer o check-up. E o coração mata a mulher muito mais do que as doenças ginecológicas. Então, fica um lembrete, toda vez que a mulher fizer o preventivo ginecológico, associar o check-up cardíaco. Você sabia que fazer atividades físicas sem uma recomendação médica
pode trazer sérios prejuízos para a sua saúde? A avaliação pré-participação, tanto de provas, competições, quanto até a prática esportiva recreativa, requer sim uma avaliação com o cardiologista antes. Por quê? Muitas vezes a primeira manifestação pode ser durante a prática de atividade física. Então, um check-up bem feito, um eletrocardiograma, uma boa anamnese, uma conversa com o seu médico, sintomas que às vezes eles acham que é porque está cansado, que está fora de forma, podem ser sim sintomas de doença coronariana, por exemplo, uma dor no peito, um desconforto, um aceleramento. Às vezes o paciente nos queixa isso, então você vai exigir desse paciente uma investigação, uma propedêutica maior. E às vezes a gente pode diagnosticar numa avaliação pré-participação, pré-iniciar uma academia, uma doença cardíaca que, se tratada, o paciente poderá fazer sua atividade física em segurança. Mas a avaliação médica, antes de começar uma academia, antes de começar qualquer atividade física, é extremamente importante. A cardiologista Cristina entende como ninguém do funcionamento do coração e nos deixa algumas dicas para que possamos ter mais saúde e nos prevenir do infarto. Em primeiro lugar, qualidade do sono é muito importante. O jovem às vezes não dorme o tempo necessário, então o sono é fundamental para descanso do cérebro, descanso da musculatura, para recuperação da fibra muscular. Então o sono é muito importante. Uma alimentação saudável, menos fast food, né? Você fazer uma alimentação saudável, evitar tantos suplementos. Na maioria das vezes, uma boa alimentação bem feita, equilibrada, com um bom nutricionista, já vai fornecer para esse organismo tudo o que ele precisa, sem esse excesso hoje de vitaminas, esse excesso de manipulados que a gente vê. O paciente chega às vezes com 3, 4 potes de vitaminas, de suplementos, sendo que na verdade a alimentação resolveria. Isso gera uma sobrecarga ao fígado, uma sobrecarga hepática muito grande. Então, às vezes, o simples geralmente resolve. Então, um bom estilo de vida, um check-up sempre anual e bora que seu coração aguenta. Esse é o programa que você deve colocar na sua casa, ligar a sua TV, para que você e a sua família assista sem nenhuma preocupação. É o programa que te traz informação prática, verdadeira. Olha para você ver o nível. É uma revista eletrônica, uma revista visual, onde você tem informação muito importante para o seu dia a dia. Esse número me impressionou. 158% o aumento de infarto em jovens é muito complicado. É um número que assusta. Agora, o que é isso? O que há? O que está ocorrendo? O que causa isso? O número nas mulheres, 157%. O que está havendo? Quais são as causas? Qual a mudança de vida? Algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito. O mundo que era para estar melhorando, que vinha com a modernidade, está deixando a gente preocupado demais. É o WhatsApp, é Instagram, Facebook, e-mail, preocupação do dia a dia, dívida para pagar, pressão familiar, tudo. Você tem aquele pressão no trabalho, você tem que pensar e reavaliar muito bem. Reavaliar, reavaliar e reavaliar. E como disse a doutora, aguenta coração, e ele vai aguentar.